Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje serão apresentados conceitos sobre custos e gerenciamento de projetos. Conforme já discutimos, esta área é uma das três mais importantes no gerenciamento de projetos segundo o PMI, fazendo parte do triângulo de ferro. Lembrando que as outras duas são escopo e prazo, vistos anteriormente. Essa área tem como objetivo justamente definir como serão estimados estes custos, como serão gerenciados e monitorados esses elementos de custeios que gerarão desembolsos ao longo de um projeto. Então, nessa grande área do conhecimento e gerenciamento de projetos, o foco principal é planejar os custos, desenvolver métodos de como gerenciar e controlar esses custos, isso para que o projeto, ao longo do seu desenvolvimento, venha a ter tudo dentro daquilo que foi planejado, ter o seu orçamento realizado de acordo com aquilo que foi planejado e aprovado pelo termo de... Dentro dessa área, a gente pode falar que ela possui 4 procedimentos, divididos entre planejamento e monitoramento. 3 desses procedimentos estão dentro do processo de planejamento e 1 de monitoramento. Então, lembrando do que já foi falado sobre o triângulo de ferro, tanto o escopo como o custo quanto o cronograma, o foco principal dessas 3 áreas é o planejamento dos itens desta área e as demais relacionados com a execução do projeto, as demais áreas do conhecimento. O primeiro procedimento é justamente planejar a gestão dos custos. Então, definir o processo ou os processos de como serão estimados os custos, como serão feitos os orçamentos, como serão monitorados. Então, é definir o plano de ação para esta área. Feito esse plano, a gente começa a estimar os custos, ou seja, fazer o levantamento monetário aproximado do que será necessário para terminar todas as fases do meu projeto. Então, eu tenho que verificar, fazer esse levantamento. Com base nessas estimativas, eu vou definir ou determinar o meu orçamento, que é justamente agregar os custos estimados de suas atividades, das atividades do projeto, dos pacotes, da estrutura total do meu projeto que será executado e transformar isso em uma linha base de custos que será autorizada para ser desenvolvida ao longo do meu projeto. Então, defino a minha forma de gestão, estimo os meus custos e transformo estes custos numa linha base alinhada ao meu cronograma, que será os desembolsos que irão ocorrer ao longo da execução do meu projeto. O último processo é monitoramento dos custos, ou controlar os custos, é justamente monitorar o status do planejado e realizado. Então, é verificar se o projeto está sendo desenvolvido de acordo com aquilo que foi planejado, daquilo que foi determinado e estimado na parte de planejamento, e levantar as possíveis mudanças ou alterações que ocorreram ao longo do projeto e os impactos que isso gerou na parte de custo, dos custos do projeto. Então, esses 4 itens trabalham de forma alinhada para prever, planejar, estimar e, consequentemente, gerenciar. Tudo isso para que o projeto seja executado de acordo com o previsto, de acordo com o que foi aprovado pelo termo de abertura do projeto e pelos seus patrocinadores e stakeholders. No processo de estimar o custo, para ele ocorrer é necessário várias informações, Assim como a gente já discutiu em outros processos, estimar os custos está muito relacionado com a forma de estimar o cronograma. Então,
eu vou precisar, ou a empresa, os fatores ambientais, os ativos, né, a cultura organizacional, isto vai gerar impactos diretamente na forma como estimar os custos. Além disso, eu vou precisar de um conjunto de documentos e planos do meu projeto, né? Então, para estimativas dos custos, eu preciso meu plano de gerenciamento dos custos, a etapa inicial dessa área. Eu preciso também o plano de gerenciamento da qualidade para poder estimar os custos, né? Então, requisitos da qualidade que vão impactar diretamente os custos de execução do meu projeto. Sem contar a linha base do escopo, né? Aquilo que eu vou ter que realmente entregar, aquilo que foi planejado, os objetivos totais do meu projeto. Então, além destes planos, tem todos os documentos já gerados em outras áreas, né? Então, as lições aprendidas, né? O cronograma, os recursos e os riscos, né? Lembrando que custo está diretamente relacionado com os riscos, né? Então, a gente pode ter alta do dólar, que vai impactar diretamente nos meus custos, né? Então, todos esses riscos eu tenho que levantar e auxiliarão nas minhas estimativas. Então, analisando todo esse pacote de documentos, informações e a própria cultura organizacional da empresa, eu vou estimar os custos dentro das minhas atividades do meu projeto. Então, essas estimativas vão virar novos documentos que serão acrescentados ao meu projeto e eu vou atualizar documentos já elaborados, né? Então, como eu já comentei, questão de riscos, lições aprendidas e outras premissas. Então, o principal benefício desse procedimento é justamente definir os recursos monetários necessários para a realização do meu projeto, né? Eu posso estimar os custos por pacotes, por atividades e somando, e isso vai gerar o custo total do meu projeto. Então, essas estimativas, né, para completar, está diretamente relacionado à forma ou modelos que eu vou utilizar. Eu posso adotar, conforme a gente viu na etapa de cronograma, usar estimativas por analogia, que é justamente com base nos históricos de projetos realizados, com lições aprendidas de projetos anteriores, verificar itens similares e usar essas estimativas, ou melhor, estimar o custo das atividades do projeto que eu estou desenvolvendo atualmente com base naquilo que foi gasto nos projetos realizados que apresentam alguma similaridade, né? Então, por isso a analogia. Uma outra forma é usar uma estimativa paramétrica, né? Então, relacionar um valor estatístico de dados históricos relevantes e uma variável do meu processo. Então, um exemplo fácil é a construção de uma casa, né? O valor financiado está diretamente relacionado com os metros quadrados da construção. Então, cada metro quadrado, dependendo do padrão adotado, vai ter um preço fixo que será pago ou será liberado no financiamento, né? Então, multiplicando esse preço com a metragem quadrada do meu projeto da casa, eu vou ter o custo total. Então, por isso, eu chamo isso de estimativas paramétricas. Eu posso usar também aquelas divisões, né, de pacotes de trabalho, de atividades, de itens, quebrando, né, toda a minha estrutura do meu EAP em menores pacotes possíveis, que eu vou conseguir estimar melhor estes custos. E aí, a somatória desses pacotes vão dar os custos das minhas atividades e, consequentemente, do meu projeto. E posso ainda usar a estimativa de 3 pontos, que a gente viu lá no cronograma, conhecido como PERT, né, que é a parte que usa uma distribuição beta. Então, a gente pode estimar o custo mais provável, ter um custo otimista e um custo pessimista. E eu posso aplicar tanto a distribuição beta, que é a parte do PERT, né, onde eu dou peso 4 para o mais provável e divido a somatória por 6, ou uma distribuição triangular,
que é a somatória desses 3 custos dividido por 3, né, ou uma média aritmética simples. Então, tudo isso vai depender dos fatores da empresa, do fator organizacional, da cultura, como eu já comentei. Então, feito essas estimativas, eu vou gerar os orçamentos, né? Vou gerar a orçamentação do meu projeto, ou seja, a somatória dos custos de todas as minhas atividades vai gerar o meu orçamento, que consequentemente vai gerar a linha base do meu projeto, a linha base de custos. Então eu vou saber quando será realizado cada desembolso, né, para quando ou como vai ser a curva de custos do meu projeto ao longo de sua duração, ao longo de sua execução. Uma forma, né, de estimar os custos, eu falei por pacotes de trabalho, né, por atividades, é justamente pegar o meu EAP e cada atividade principal do meu EAP eu gerar um plano de contas, eu identificar, né? Então, pegando o exemplo aqui da construção, poderia dar o código de 2400. Então, tudo relacionado à construção do meu projeto vai ser a movimentação deste plano de contas 2400. Então, é uma forma de facilitar contabilmente aonde estão sendo alocados os recursos e controlar planejado e realizado e conseguir identificar, numa forma mais prática de gerenciar, qual atividade está tendo desvios, seja esses desvios positivos ou negativos, e vai facilitar eu tomar decisões de como gerenciar melhor essas possíveis alterações em relação ao planejado. Então, o plano de contas segue a mesma linha da questão contábil, né? Os planos contábeis, onde eu divido a estruturação ou os tipos de gastos por pacotes, né? Ou por contas. E aqui eu uso justamente a estrutura do EAP. Então, próximo passo, determinar o orçamento. Então, assim como eu comentei nas estimativas de custo, fatores organizacionais, né, da empresa, ambientais e os ativos vão influenciar. Eu vou ter mais um conjunto de documentos, seja do projeto que foi elaborado anteriormente, o cronograma que foi elaborado pela outra área, os riscos que eu já comentei. Eu vou também alinhar isso ao business case e o plano de gerenciamento dos benefícios, que são documentos do meu negócio, né, do negócio que gerou o projeto. E também vou precisar do plano de gerenciamento dos custos, do escopo, e aqui, em vez da qualidade, entra o gerenciamento dos recursos, né? Então, como está estruturado o uso dos meus recursos, né? Então, os recursos são aqueles itens que são necessários para a execução do meu projeto. Então, eu preciso também alinhar recurso com custo com orçamento. Então, do orçamento vai ser gerado o meu orçamento, que vai ser a minha linha de base dos custos, que vai ser lá um documento do meu plano de gerenciamento. Vai gerar também atualizações dos documentos do meu projeto. E eu tenho um item aqui de controle de custos, né, que vai ser necessário justamente a questão dos requisitos financeiros do meu projeto. Então, o meu orçamento vai ser... O orçamento gerado vai ser o orçamento planejado. E a etapa de controle de custos vai ser justamente o responsável por gerenciar e controlar os desembolsos, os gastos ao longo da execução do meu projeto, né? E, consequentemente, tentar alinhar planejado com realizado. Quando eu falo em orçamento, a gente pode dividi-los em várias partes, vamos dizer assim, né? Então, de maneira geral, eu tenho as estimativas de custos das atividades. Essas estimativas, trabalhando lá com medidas pessimistas e otimistas, pode gerar várias alterações, né, ou variações do meu custo das atividades. Por isso eu tenho uma reserva de contingência dessas atividades, né, justamente para conter
essas possíveis variações de custos que possam ocorrer dependendo do tipo do projeto, dependendo do tipo de recurso utilizado, dependendo do tipo de atividade que será realizada. Então, essa estimativa mais essa reserva vai dar a estimativa dos meus pacotes, né, dos custos dos meus pacotes, que eu também posso acrescentar uma contingência para o meu processo, meu projeto. E aí eu vou ter a linha base de custos, que é a somatória dessas estimativas com essas reservas de contingência. Então, a linha base de custos é aquilo que está planejado eu gastar no meu projeto. E dependendo a política da empresa, eu posso colocar uma reserva gerencial, né, que vai ser utilizada em último caso, mas que eu posso considerar essa reserva gerencial mais a minha linha base de custo como orçamento total do meu projeto. Então, o ideal é não utilizar essa reserva gerencial, mas em casos de imprevistos, que está relacionado aos riscos assumidos, como eu já comentei, pode ser que eu utilize, por isso eu tenho essa reserva do meu orçamento total do meu projeto. Então, o orçamento do meu projeto não é somente a somatória de todos os pacotes de atividades, né, dos custos estimados anteriormente. Eu preciso pensar em algumas reservas de contingência ou gerencial que está diretamente relacionado ao risco da execução do meu projeto, né? Então, essa parte de gestão de risco a gente vai ver futuramente. Quando eu falo da linha base, então, é justamente uma representação cronológica dos meus gastos, né? Então, essa linha base é utilizada para medir o desempenho do projeto, e a gente pode também representar ou chamar essa linha base por meio de um gráfico de curva S, onde essa curva S vai estabelecer justamente a razão de tempo e custo acumulado, né, ao longo do meu projeto. E essa curva vai representar então os tempos, né, vai ser a junção do meu cronograma feito na área anterior e os meus custos, né? Então, por isso eu consigo saber os momentos que serão desembolsados, os valores que serão desembolsados, né, em determinados períodos de tempo. Então, eu tenho meu orçamento aprovado e isso eu consigo então saber como eu vou desembolsar, como serão os desembolsos. Então, para determinar a linha base, eu parto do meu EAP, igual já comentou, meus pacotes de atividades, minhas atividades, meus pacotes, e dependendo da estrutura eu vou quebrando para facilitar justamente essas estimativas. Como a gente viu anteriormente, o EAP está diretamente relacionado ao meu cronograma, então eu tenho as atividades e as durações dessas atividades ao longo do tempo. E agora eu acrescento um terceiro item, que é justamente o meu orçamento. Então eu sei quanto custará cada uma dessas minhas atividades. E aí, seguindo políticas da empresa, se vai desembolsar tudo de uma vez ou vai parcelar, vamos dizer assim, desembolsar de forma parcelada, linear ao longo da duração da atividade, tudo isso vai depender justamente do formato do projeto, do formato ou da cultura organizacional. Então, por isso, o triângulo de ferro é justamente escopo, cronograma e orçamento. Esses três juntos possibilitarão a elaboração da minha curva S. Então, neste gráfico, eu tenho lá os valores por tempo, onde eu tenho pontilhado aqui os meus gastos do projeto, o pontilhado é o realizado e o contínuo é a minha linha base que foi planejado. Então, eu consigo identificar períodos que eu gastei demais ou eu economizei. Então, isso é uma ferramenta gerencial que, ao se analisar, eu consigo verificar essas divergências de valores ao longo do período, né? Podendo ser erros de planejamento ou problemas do projeto mesmo, de execução do meu projeto. Então, pode acontecer vários itens, né, várias situações que vão depender do caso apresentado momentaneamente.
E eu tenho uma outra representação aqui que eu posso chamar aqui dos recursos financeiros, ou seja, os desembolsos. Então, cada patamar desse é o momento que a empresa fará um desembolso para a execução do projeto, né? Então, dos períodos, certos períodos de tempo, de acordo com o que foi acordado entre as partes interessadas. Observando que a minha linha base de custo não entra na minha reserva gerencial, como eu comentei anteriormente, né? Então, essa reserva é para possíveis desníveis, né, dessa planejado e realizado, que eu preciso utilizar justamente para conseguir entregar o meu projeto dentro daquilo que foi estabelecido, planejado e organizado, né, e aprovado entre as partes. E para finalizar os procedimentos, controlar os custos, né? Então, essa etapa de controlar é uma etapa extremamente importante, porque eu vou conseguir gerenciar aquilo que está acontecendo no meu projeto. Eu vou conseguir medir se o meu projeto está sendo realizado com sucesso ou não, vamos dizer assim, comparando o custo com o cronograma, né? Então, vão entrar novamente os ativos da empresa, vão entrar o plano de gerenciamento do projeto, conforme eu já comentei, né? Documentos, os registros de lições aprendidas. Então, pode ser que ocorreu mudanças, foram necessárias alterações ao longo do meu projeto, isso é uma lição aprendida. Então, por isso que esse documento entra aqui também no controle. Eu preciso das informações financeiras do meu orçamento, e aqui entra a parte de integração, que é justamente dados de desempenho do projeto, né? Lembrando que a gente viu lá na parte de integração, é justamente ela responsável por integrar e conseguir analisar todos os dados de desempenho do meu projeto. Então, dessa etapa de controle sairá as informações de desempenho que eu vou usar para monitorar e as possíveis alterações, mudanças que serão necessárias ou que ocorreram no meu projeto. Além disso, geram as previsões de custo, né, que vão atualizar o meu documento com outros registros, né, estimativas e tudo mais, e além de atualizar os planos de gerenciamento, né? Então, é um controle para verificar se está ocorrendo de acordo com o que foi planejado, né? A execução está de acordo com o planejado. Então, o principal benefício aqui é justamente manter a linha base de custo atualizada ao longo de todo o projeto, né? E essa etapa de controle é realizado ao longo de todo o projeto. Então, desde o momento que se inicia e já tem ou ocorre os primeiros custos, será necessário controlar estes custos. Então, monitoramento, né, essa parte de controle é justamente responsável por analisar as distorções, né, e avaliar as alternativas de contingenciamento, lembrando que sempre pode ocorrer desvios nas estimativas realizadas, né, sempre existem riscos não previstos. Então, nessa parte, eu vou, de alguma forma, influenciar os fatores geradores de custos que ocorrem ou que podem ser adicionados e controlar essas mudanças, né? Então, eu posso adotar medidas para acelerar o meu projeto, por exemplo, onde eu consiga reduzir o custo total do meu projeto devido à redução de custos fixos que existem no meu projeto, né? Então, aqui entra essa parte de gestão, né? Então, como influenciar esses fatores para trazer ações benéficas para o meu projeto, determinar o que foi alterado dessa linha, verificar, né, e gerenciar as mudanças reais e quando elas surgem. E aqui o item extremamente importante da parte de gestão, né? Identificar os porquês dessas variações, né? Seja essas variações positivas ou negativas. Então, aqui já posso aplicar algumas ferramentas da qualidade, por exemplo, os 5W2Hs, os 5 porquês, relação de causa e efeito, entre outras, que vai ajudar
a identificar, né, o porquê ocorreu essas variações. Se foi um problema de planejamento, se foi um problema de tecnologia do meu não prevista ou inexistente no momento, entre vários outros motivos que possam surgir. E lembrando, né, que tudo deve ser documentado, inclusive todas as alterações. E aí cada empresa pode trabalhar com um modelo próprio, mas de maneira geral, eu vou ter que descrever esta mudança, né, aonde ocorreu essa mudança, né, então o código lá do EAP, do pacote de trabalho, o porquê ocorreu essa mudança e, novamente, a atualização, o orçamento solicitado que vai impactar de alguma forma no orçamento e no cronograma do meu projeto, né? Então, por isso, essas alterações têm que ser aprovadas pelas partes, né? Pelo gerente, pelos clientes, pelos patrocinadores, pelas partes interessadas, né? Então, cada empresa pode adotar um modelo próprio de registro de mudanças. Eu comentei que a gente pode avaliar o desempenho do projeto e custos é o principal item a ser analisado, né? Então, como fazer essa avaliação? O próprio PMI oferece o gerenciamento do valor agregado, que é justamente comparar o valor do trabalho completado ao que foi originalmente alocado no orçamento. Então, é verificar o quanto foi agregado ao longo do meu projeto e o quanto foi gasto, né, para que isso ocorresse, né? Lembrando sempre que isso é integrado ao escopo, custo e cronograma. Então, para este gerenciamento de valor agregado, eu utilizo ou eu analiso 3 valores, 3 conjuntos, 3 informações. O primeiro é o meu valor orçado, PV ou VO, né, que é justamente o valor total orçado em uma determinada atividade ou pacote ou projeto, né? Então, é aquilo que foi orçado, foi estimado e foi aprovado para a realização de uma etapa. Exemplificando, supondo, né, a construção de um muro de 90 metros quadrados, para a construção desse muro foi orçado R$ 4.500, envolvendo todos os recursos. A duração da construção deste muro está previsto para 3 semanas, ou seja, 30 metros quadrados por semana. E aí, isso considerando, lógico, uma função linear, né? Eu posso considerar, então, que por semana eu vou ter um gasto com este muro de R$ 1.500, que é justamente os 4.500 dividido por 3. Este valor orçado vai ser utilizado como base para verificar se o meu projeto está ocorrendo dentro daquilo que está orçado, previsto. Um outro indicador é o custo real, que é justamente o custo que ocorreu no período do tempo que foi realizado aquela determinada etapa, né? Então, é justamente aquilo que foi desembolsado pela empresa naquele período para realizar aquela determinada atividade. Continuando com o exemplo do muro, imagina, né, que logo na primeira semana foram analisar e verificaram que os gastos reais ou o custo real foi de R$ 1.000, ou seja, era previsto gastar R$ 1.500 e eles gastaram só R$ 1.000. Então, aparentemente, teve um bom desempenho aí, sendo que eles economizaram R$ 500, né? Digo que aparentemente porque eu estou analisando somente a questão custo, eu não analisei a questão do que foi realizado. E aí vem o último indicador, que é justamente o valor agregado. Então, é aquilo que foi efetivamente realizado no período. Então, quanto foi gasto naquele período que deveria ser com base naquilo que foi orçado, né? Então, é uma porcentagem do trabalho planejado do período e o que foi efetivamente executado. Então, continuando no exemplo do muro, a princípio a gente tinha um cenário positivo, né, que tinha uma economia de R$ 500, mas analisando a obra,
O que foi realmente construído, estava previsto 30 metros quadrados, foi construído só 15 metros quadrados, ou seja, só metade daquilo que estava previsto. Ou seja, o valor agregado do que foi construído foi de 750. Então, analisando os três indicadores, né, custo orçado, custo real e valor agregado, a gente verifica que existe, não foi um saldo positivo nessa construção, uma vez que era para ter feito um muro de 30 metros quadrados, gastado 1.500. Construiu um de 15 metros e gastou 1.000, quando na verdade era para ser gasto 750. Então, houve variações, né, não positivas, né, na execução deste muro. Então, usando esses três índices, né, esses três valores, a gente consegue calcular alguns indicadores de desempenho do projeto. O primeiro é justamente a variação de custo, comparar o valor agregado com o custo real. Então, se a gente fizer essa análise anteriormente, a gente teria o valor agregado 750 e o custo real foi de 1.000. Então, nossa variância de custo foi de menos R$250, ou seja, teve uma variação negativa. Eu posso usar também um sobre o outro, o valor agregado sobre custo real. Isso vai dar o meu índice de desempenho de custo. Então, o ideal é sempre que esse índice seja igual a 1, ou seja, o meu valor agregado foi justamente o meu custo real. Se eu apresentar valor menor que 1, significa que o meu agregado foi menor que o meu custo real. Isso indica que o meu projeto está com problemas, né? Está tendo problemas ou de planejamento mal executado ou de realização, né? A execução mal realizada. E se for maior do que 1, significa então que eu estou gastando menos, né? Estou entregando mais e gastando menos, né, dentro daquilo que foi planejado, que também apresenta uma situação positiva nesse caso. Uma outra variação, eu tenho a variação de prazo. Então, a minha variação de prazo será considerado o valor agregado e o meu valor orçado. Então, voltando ao exemplo do muro, o meu valor agregado foi de 750. Meu valor orçado foi de 1.500. Então, aqui, a minha variação de prazo foi de R$750. Né? E assim como indicador de desempenho de custo, eu posso fazer também o desempenho de prazo, que é justamente valor agregado pelo valor orçado. Novamente, como o índice de desempenho, o ideal é ser igual a 1. Maior do que 1 significa que eu estou entregando mais daquilo que foi orçado, né? Indica um bom sinal. Se for menor do que 1, o meu orçado está maior do que eu estou entregando. Então isso indica um sinal negativo da execução e gerenciamento da minha obra. E se eu somar esses dois índices, eu vou ter lá minha razão crítica. Então, a razão crítica, conforme eu já comentei, dos valores ideais desses índices, é sempre a minha razão crítica igual a 1. Analisando graficamente, eu poderia fazer a minha curva S, onde eu tenho o meu valor orçado ao longo do período, tenho o meu valor, o gasto real, e o meu custo real e o meu valor agregado. Então, valor agregado e custo real. A diferença entre custo real e valor agregado, minha variação de custo. E a diferença entre o valor orçado e o meu valor agregado é a minha variação de prazo. Então eu consigo analisar efetivamente se meu orçamento e meu cronograma estão sendo realizados de acordo com aquilo que foi planejado. Usando outro gráfico em forma de matriz, né? Então, o 1 é sempre o desejado para os dois indicadores. Então, eu vou criar uma matriz aqui com 4 valores. Né? Nessa primeira, com os dois menores do que 1,
é justamente um projeto mal gerenciado. Então, seria a pior situação possível, né? Já que eu não estou entregando o meu projeto dentro do prazo nem dentro do orçamento. Um item que pode estar acontecendo aqui por estar mal gerenciado, que na verdade não seria mal gerenciado, mas poderia ser mal planejado, né? Eu subestimei o meu cronograma e meu orçamento, e isso reflete na execução do meu projeto. Então, esses indicadores me auxiliam a verificar em questão de mau gerenciamento ou bom gerenciamento, mas eu também preciso fazer uma análise em relação a supervalorização ou subvalorização, né, do meu orçamento ou dos meus prazos. Então, cuidado ao analisar friamente esses indicadores. Se eu tiver o meu índice de custo maior do que 1, mas o meu de prazo menor, eu vou ter um projeto lento e econômico, ou seja, meu cronograma não estou conseguindo cumprir meu cronograma, estou um pouco atrasado em relação às entregas, porém eu estou conseguindo economizar. Esse atraso não está gerando custos extras ao meu projeto. Isso no momento que eu analisar, né? Isso vai depender muito da fotografia, do momento que será feito estes cálculos, analisados esses indicadores. No terceiro quadrante, que é o prazo maior do que 1 e o custo menor do que 1, eu vou ter um projeto rápido e gastão, ou seja, estou fazendo mais rápido que planejado, mas estou gastando mais. Então, esta rapidez pode ser que eu esteja gastando recursos de forma mais rápida, e isso acelerou a execução do meu projeto. O ideal, como eu já comentei, é sempre igual a 1 os dois, né? Está no cruzamento dessas duas curvas. Mas eu posso considerar que os dois índices maior do que 1, eu tenho um projeto bem gerenciado. Aqui vale o mesmo comentário que eu fiz em relação ao mal gerenciado, né? Eu posso estar gerenciando bem, mantendo os dois índices maiores do que 1, mas pode ser porque eu superestimei meus prazos e orçamentos, então eu estou conseguindo, né, entregar resultados positivos. Então, mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado ao analisar friamente esses números, né? Verificar, comparar em relação àquilo que foi planejado e realizado. Uma dica para leitura, justamente que apresenta análise desses valores, de valor agregado, e justamente a evolução dessa questão de estimar custos, mudanças do orçamento, tem um livro, material complementar deste livro daqui de Fundamentos de Gestão de Projetos, que é o que eu estou utilizando como base para elaborar as minhas aulas e este vídeo. O capítulo 5 apresenta justamente monitoramento e controle do projeto, essa parte de custos, né? Então, eles contam a história da casa do Eduardo e da Mônica, aquele da música, e, consequentemente, os impactos que teve as alterações de orçamento geradas ao longo da história. Então, quem quiser ver mais informações sobre isso, é só ler esse capítulo, eu recomendo essa leitura.